Será que tamanho de região realmente importa? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje para você que é vendedor ou distribuidor de cosméticos e vende para salões de beleza. Tamanho de região, pegar uma região grande, pegar uma região pequena, brigas com a indústria por conta de território para poder estar trabalhando, gente invadindo a minha região, ou, muito pior, preciso crescer e não tenho como porque já tem vendedores ou distribuidores nas regiões vizinhas. Tamanho de região, será que realmente importa? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. E eu preparei aqui para você, olha só, o cenário aqui que eu coloquei para você sobre tamanho de região, tá? Para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Esse é um tema que eu falo bastante na minha mentoria, ok? Que, claro, é muito mais profundo, tem o meu acompanhamento, enfim, mas eu separei aqui dois lados para você estar olhando ponto positivo e ponto negativo de você pegar uma região grande. Quando eu falo de região grande, estou me referindo a um estado inteiro ou uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes. Ponto positivo e ponto negativo de você pegar uma região grande para você poder estar trabalhando. Vamos lá. Então, primeiro aqui, ponto positivo, tá? Eu separei 3 pontos positivos para você considerar na hora de pegar uma região grande. Então, primeiro ponto positivo, uma área isolada para novos distribuidores e vendedores. Ou seja, eu tenho a exclusividade numa região onde ninguém mais entra e eu consigo desenvolver um trabalho, seja numa cidade muito grande ou seja num estado. É um ponto positivo? É um ponto positivo e a gente deve levar isso daí em consideração. Segundo ponto positivo, maior campo de oportunidades, ou seja, muito mais salões de beleza para eu estar atendendo, clientes novinhos me aguardando para eu chegar lá com o meu atendimento. É um ponto positivo? É um ponto positivo também. E a possibilidade de se tornar um centro de distribuição. Muito pouca gente fala sobre isso daqui. O que é um centro de distribuição? É quando você se torna indiretamente como um atacadista e você abre distribuidores para vender nesta cidade muito grande ou neste estado muito grande. O que acontece também é da gente ter distribuidores que pegam uma cidade, por exemplo, de 2 milhões de habitantes, mas ali não cabe distribuidores, mas cabe microdistribuidores, pessoas que vão trabalhar em determinados bairros. Existe essa possibilidade de você trabalhar dessa forma? Existe. Não pense que é fácil. Não vou nem entrar nesse mérito, porque envolve parte fiscal, envolve estrutura, envolve um monte de coisas. Mas é um ponto positivo? É um ponto positivo. A possibilidade de se tornar um centro de distribuição ou abrir microdistribuidores. Agora, pega a visão referente aos pontos negativos. Pontos negativos de trabalhar numa região muito grande, de pegar uma região grande para poder trabalhar. Obviamente, a pressão da indústria sobre compras. A indústria já tem uma estimativa de quanto aquela região tem potencial de compra, ou seja, deles estarem vendendo para você, ela já imagina o quanto você pode comprar dela. Então, quando você está começando, principalmente se você não tem equipe, ou até mesmo se você tem equipe, ela já coloca uma estimativa ali de quanto aquela região produz, de recursos de compra, e ela vai querer pressionar você. E eu sei que vem aquele pensamento: puxa vida, mas quando eu comecei na distribuição, era tudo mato aqui, não tinha ninguém. A partir do momento que eu peguei a representação, pedi uma região grande, eles vêm me pressionar. O mercado funciona assim, não tem muito o que se fazer. Então, dentro disso daí, você precisa tomar bastante, prestar bastante atenção, porque a pressão vai vir e ela vem com força. Olha o momento lá, ela vem com força. Então, a pressão da indústria vai acontecer. Segundo ponto negativo, tá? Essa aqui é uma pressão que possivelmente você vai conseguir dar conta de atender a expectativa da indústria ou não. Tá mais para não do que para sim. Porque quem está começando leva um tempo até as coisas começarem a ir muito bem. É mais ou menos assim. Segundo ponto negativo é uma corrida contra o tempo para atender a maior parte dos salões de beleza. Depois eu vou voltar nesses tópicos aqui e trazer para você uma clareza sobre isso daqui, tá ok? Então, uma corrida contra o tempo, né? Afinal de contas, você tem uma região muito grande, você quer atender, você quer vender, você precisa atender a pressão da indústria
Então você sai desesperado para vender. Eu já vou abordar com você aqui, ó. O que que acontece aqui? Isso aqui impede o teu crescimento porque você deixa de ter processos de vendas e sai num desespero para estar atendendo vários salões de beleza. Imaginando que você seja sozinho ou que você tem equipe. Não importa o tamanho da sua operação aí. Se você é um distribuidor ou um vendedor sozinho, ou se você tem 12, 10, 20, 30 vendedores. Se você pegar uma região maior do que você é capaz de atender, vai ser uma corrida contra o tempo para atender esse salão de beleza e não adianta. Ou você vai na arte de você atender o maior número de pessoas sem processo, ou você vai na arte de atender um número menor de pessoas com processo, só que aí vem a pressão da indústria, porque ela quer sempre que você compre mais. Tá? Depois eu vou fazer uma conclusão aqui, para que você que é uma marca de cosméticos e está me ouvindo, não me interprete mal. Mas é uma corrida contra o tempo. Maior demanda de contratação de vendedores. Ou seja, quanto maior a região, mais gente eu vou precisar, tanto de venda, quanto do escritório, quanto administrativo, financeiro, mais gente para ajudar a bater caixa. Isso se estiver vendendo tudo aquilo que é a expectativa de que você venda. E a gente sabe que uma demanda de contratar vendedores já é real. E no mundo de hoje, a mão de obra qualificada e desqualificada, ela está em extinção. Não é fácil contratar gente, não é fácil contratar vendedor. Inclusive, se você quer um vídeo falando sobre isso, coloca aqui para mim nos comentários que você quer um vídeo sobre contratação de vendedores. Então, ela exige de você uma demanda, e é uma demanda que você não vai conseguir suprir, não com velocidade. No processo do tempo, você vai. Com conhecimento, amadurecimento, processos, aí você vai. Eu sei que quando eu falo de processo é algo que enche o saco, não é todo mundo que gosta de falar sobre isso, mas é uma dura realidade, tá? Então, maior demanda de contratação de vendedores, pode esperar por isso toda vez que você pegar uma região muito grande para você estar atendendo. Outro ponto negativo é que sem resultados que atendam à expectativa da indústria, você acaba criando a sua própria concorrência. Como assim? Imagine o seguinte: eu, Estevão, não estou fazendo nada da vida. Estou lá fazendo a minha caminhada, vivendo a minha vida, e olho e vejo um vendedor passando por ali. Falo, cara, o cara tá vendendo o que será? Tá vendendo cosméticos. Tá aí uma oportunidade. Aí ele liga para a indústria, diz que mora na região, que é o teu território. A indústria tá vendo que você não está atendendo a expectativa e ela, de tanto pressionar e você não ter resultados, ela vai abrir sim outro vendedor, outro distribuidor na sua região. Então, sem resultados que atendam a expectativa, a indústria ela precisa colocar mais gente, porque ela quer mais gente vendendo. O business dela é vender produtos. Então, se tem gente procurando, imagine você, eu tenho um salão de beleza que quer comprar de mim, não vou vender para ele? A indústria, chega alguém novo lá que quer revender os produtos dela, não vou vender para ele? Você está entendendo? Então, é sim uma dura realidade que acaba acontecendo, tá? E queima oportunidades com salões de beleza, por quê? Porque você vai nessa velocidade aqui, ó. Uma corrida contra o tempo para atender a maior parte dos salões de beleza. E isso aqui liga diretamente a isso daqui, ó. Queima de oportunidades. Por quê? Você vai atender 20, 30 salões de beleza no dia, se conseguir atender tudo isso, e você não tem processo de venda. E pela falta de processo de venda, você vai queimar a largada com esses salões de beleza, porque é impossível causar uma segunda boa primeira impressão. Pensa comigo. Tá? Eu não estou tomando isso daqui como verdade, mas eu quero trazer para que você reflita sobre isso daqui. Queima de oportunidades com novos salões de beleza. Você chega lá, quase igual o cara da Coca-Cola. E aí, tá precisando de alguma coisa? Não tô. Então eu volto daqui 15 dias. Isso não é vender. Isso é desespero por venda. Entende? Não respeitam o processo de venda. Como é que você vai ter tempo para atender salões de beleza, tempo para gerar relacionamento, tempo para estudar sobre o cliente, tempo para apresentar os seus produtos e não tudo de uma vez, mas da maneira em que se deve? E caso você não saiba, veja mais vídeos aqui, vai no meu Instagram, tem muita dica lá para poder te ajudar a entender melhor sobre isso. Então, queima oportunidades e é impossível causar uma segunda boa primeira impressão. Eu sempre falo muito sobre isso daí, porque não adianta. E detalhe, você está queimando uma região que você negociou por ela. Entende? Então é um ponto negativo. E por último, a ausência de paz. Como que você espera crescer
se desenvolver, contratar, criar uma estrutura, colocar processos, estudar. Como que você pretende fazer tudo isso se você não tem paz? E por que eu não vou ter paz, Estevão? Por conta de tudo isso aqui, ó. Porque você vai receber pressão da indústria, porque você vai correr contra o tempo para atender a maior parte dos salões de beleza, porque você vai ficar tentando contratar vendedor, gente sem experiência, que vai ficar um tempo na sua empresa, depois de você pagar tanto fixo para a pessoa ficar ali, a pessoa não desenvolve e vai embora, ou seja, o dinheiro que era para ir para o seu bolso foi para outra pessoa, porque você tentou contratar, tentou empreender com equipe, tá? Vai ter ausência de paz porque você não vai ter resultado e a indústria vai abrir outro distribuidor, querendo ou não, nesta região, porque é o business dela e a gente tem que respeitar isso daí. E também porque você vai queimar oportunidades com salões de beleza. Tudo isso traz ausência de paz. Agora é o seguinte, quem é responsável por todos esses pontos negativos aqui? Quem é o responsável por isso? O responsável por isso somos exatamente nós que somos vendedores de cosméticos. Porque uma coisa é a gente ter ambição por venda, outra coisa é ter ganância por região. Entende? Não, eu preciso ter uma região grande, eu preciso ter uma região grande. Então é a gente que acaba criando um desconforto com a indústria que a gente resolveu trabalhar. Dentro disso aqui que eu te passei, vou até compartilhar aqui de novo a minha tela, mas dentro disso aqui que eu te passei, eu quero que você reflita. Tem mais pontos positivos que talvez eu não tenha colocado aqui? Tem. Como eu disse na mentoria, eu vou muito mais a fundo. Só que aqui você já consegue ter uma noção do que você deve fazer sendo um empreendedor, um empresário, a distribuição, a venda de cosméticos profissionais. E eu tenho certeza que agora que você entende os pontos positivos e os pontos negativos por tamanho de região, quero que você me diga aqui nos comentários. E aí, tamanho de região realmente importa? Você prefere ter uma região maior ou ter uma região menor? Me conta aqui, vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço. Toda semana tem conteúdo novo. Vamos para a próxima.